Olá, eu sou o Elbert Aquino e você será abençoado em mais um Conexão Getsemane. Empresário de sucesso, comunicador, uma pessoa especial. Hoje você vai ter a oportunidade de conhecer esse cara que é super humilde, Luciano Costa. Além de ser também empresário de sucesso, ele foi presidente de uma Câmara Municipal de um município aqui perto de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Seja bem-vindo, Luciano. Obrigado, Elbert. Boa noite, primeiramente. Quero agradecer a oportunidade, de estar aqui para expressar, falar um pouco do Luciano Costa. De quem é o Luciano Costa? O prazer é todo nosso. A primeira pergunta já começa com a sua primeira resposta. Fala com o pessoal de casa, quem é o Luciano Costa? Uma visão bem rápida e resumida. Luciano Costa é um cidadão que nasceu em Belo Horizonte e que em 1983, quando houve uma enchente em Belo Horizonte, foi morar na cidade de Vespasiano. Ela estava começando, exclusivamente no Morro Alto. Ela estava começando a cidade. Estava começando... Assim, a questão do desenvolvimento do Morro Alto. Do bairro Morro Alto. Inclusive foram transferidas várias pessoas da periferia para aquela região. Sim. Naquela ocasião, muitas pessoas de aglomerados em Belo Horizonte foram transferidas devido à enchente. Luciano, suas dificuldades na infância, como a gente já estudou nos bastidores, foram enormes. Qual dificuldade foi essa? Conta um pouquinho dessa luta que você passou. As dificuldades foi gigantescas, porque naquela época não tinha transporte público, não tinha bairro Morro Alto não se disponibilizava de posto médico, a vida era muito difícil, as coisas eram muito complicadas. Para você que não está entendendo, ele está falando muito do bairro Morro Alto. É uma região metropolitana no vetor norte da capital de Minas Gerais, que esse programa ele é visto no Brasil inteiro. Sim. Então, para o pessoal se localizar. Então, gente, na verdade, a distância era muito maior do que é hoje, porque o transporte se desenvolveu. Então, ele está querendo dizer isso, que naquela época era dificílimo, ou não tinha ônibus, com certeza. Não tinha saneamento básico, não tinha aplicativo, não tinha estrutura, não tinha aplicativo de transporte. E outra coisa, carro era um luxo. Carro era luxo, quem tinha carro era rico. Era rico. Então você foi para lá no momento mais difícil. Foi no momento mais difícil, um momento complicado. Seu pai e sua mãe que foram para lá? Não, foi eu e minha mãe e meus irmãos, Sua mãe já era separada? Já era separada do meu pai. Criou você praticamente sozinho? Criou praticamente sozinho, tanto eu como meus irmãos. Vocês são quantos irmãos? Somos 4 irmãos. Aí vem a pergunta em cima dessa dificuldade enorme que você falou. Você me falou, olha, Elbert, as dificuldades eram enormes. Saneamento básico, saúde, etc. Educação. Mas, enfim, você acha que as necessidades desenvolvem o senso de humanidade do homem? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque, às vezes, essa ausência das necessidades, as pessoas abastadas, com a condição financeira melhor, elas têm uma certa dificuldade de se desenvolver, como nas questões humanitárias, nas questões de ajudar. Você acha isso? Eu acho o seguinte, na situação, quando a pessoa ela vive aquilo na prática e não na teoria, ela se sensibiliza muito mais, Para quem viveu a dificuldade que eu vivi em Vespasiano, especificamente no Morro Alto, sabe o quanto é difícil. Isso não muda o caráter da pessoa. A pessoa, quando nasce com o caráter, está definido. O caráter dela é definido. Se ela tiver de ser uma pessoa boa, ela vai ser. Mas as dificuldades, no dia a dia, em situação financeira, educacional, saber saúde, o preço de um pão. Tudo isso porque às vezes engloba. você vai lidar com pessoas que não sabem preço de pão, porque nunca precisaram comprar. Nunca sentiam vontade de comer um pão com manteiga. Hoje, a verdade, Herbert, é o seguinte, às vezes um pai de família, principalmente naquela época, e até hoje, nos dias de hoje, ele sai de casa, deixa o filho doente em casa, porque o Estado não oferece uma estrutura bacana, entendeu? Às vezes sem um pão, sem uma alimentação direito, porque vive essa dificuldade no dia a dia. E aí formação da pessoa. Você tem uma formação diferenciada, você aprende a lidar com as dificuldades das pessoas, você aprende que a dor do outro é a sua dor também.
porque você está convivendo com aquilo no dia a dia, na prática. Você já falou aí na pergunta anterior que sua mãe te criou praticamente sozinha, praticamente sozinha. A relação com a sua mãe é maravilhosa. Com certeza. Né? E com seus irmãos também. Com certeza. E essa relação familiar, ela é importante na formação do intelecto da pessoa, do caráter da pessoa? Com certeza, o apoio, né? O apoio, ele é incondicional, ele tem que estar ali a todo tempo. Para você ter êxito lá na frente, você tem que estar convivendo, né? Acompanhando o desenvolvimento dos seus filhos, né? Embora a carência seja muito grande, mas você supre isso com amor, né? Exatamente. Com amor. O amor ultrapassa qualquer barreira. E a gente vê isso nas famílias mais humildes e também nas famílias abastadas, que o amor pode ser a solução para enormes problemas, né? O Luciano acabou de falar, a mãe dele criou ele praticamente sozinha. Então, aquilo ali, aquela união da família é fundamental para vencer a batalha, né? Para vencer a batalha. Você foi político 2 vezes, né? Tem umas perguntas que eu vou te fazer que estão relacionadas a esse momento da sua vida. Tá certo. Porque o propósito é mostrar quem é Luciano Costa, que é tão falado naquela região, tão falado em Belo Horizonte também, e principalmente mostrar o lado humano dessa pessoa. Mas não temos como deixar de perguntar um pouquinho dessa experiência. A primeira das perguntas. Sendo você conhecedor desse processo, você acha que o Estado ele pode interferir na qualidade de vida do cidadão? Eu não só acho, como eu afirmo, né, que o Estado ele é muito responsável na qualidade de vida das pessoas. Porque se o Estado oferece uma educação de qualidade, isso melhora a vida do ser humano. Se o Estado oferece um saneamento básico de qualidade, isso influencia na vida do ser humano, né? E na área educacional, né, nem se fala, né? Porque quando a mente se abre, nunca mais se volta ao tamanho normal, mas para essa mente se abrir, você tem que ter apoio. E o Estado, muitas das vezes, é omisso nessa situação, tá? Ou deixa a desejar, não cumpre com as suas obrigações, tá? O ser humano, o cidadão, paga seus impostos em dias, luta para manter uma vida de dignidade, mas na hora que ele necessita do apoio do Estado, o Estado é omisso. E isso interfere muito na vida do ser humano. No futuro do cidadão, né? No futuro do cidadão. Na verdade, nos países desenvolvidos, onde ser político não é uma forma de enriquecimento. Com certeza. Ser político é um dom, né? Pessoas que estão interessadas naquilo ali para desenvolvimento, para ajudar o próximo. O cidadão ele tem acesso à informação. E a informação vai desenvolver esse cidadão. Então ele vai começar a exigir mais, ele vai começar a entender os direitos dele de uma forma melhor. Quando o cidadão que se disponibiliza a entrar na vida pública, ou seja, ser político, ele entender que ele é um funcionário público e quem paga o salário dele são as pessoas, muito bem lembrado, entendeu? Ele vai começar a ter um entendimento que é o seguinte, ele é apenas um administrador do dinheiro daquela pessoa, seja ele do executivo ou do legislativo. Do executivo porque vai executar as obras do município, do estado, mais próximo, ou do governo federal. Mas o vereador, aquele que fiscaliza, aquele que denuncia as práticas ilegais, aquele que tem que estar perto da população, porque a população lhe confiou um cargo de fiscalizador. Exatamente, então eu acho ele é o fiscal do povo. Quando o político tomar um entendimento que ele é um funcionário público, que ele trabalha para o povo, as coisas vão evoluir, vão acontecer. Você que está assistindo e está recebendo essas informações são fundamentais de uma pessoa que esteve no meio. Preste bastante atenção, nós estamos num ano eleitoral, um ano atípico, que é um ano que tivemos a pandemia, tivemos situações terríveis, pessoas com dificuldades financeiras, pessoas com dificuldade de saúde, pessoas com dificuldade de esperança. Pense bem nas eleições que estão chegando aí. As pessoas têm que estar tecnicamente também preparadas. Não é votar em amigo, votar porque eu conheço, porque verdade, ele é famoso. Verdade. Você tem que procurar alguém que realmente representa e que quer o bem-estar do coletivo, não do individual. Exatamente. Tá? No Foco Saúde, principalmente agora, né? Nossa equipe toda está utilizando, por detrás das câmeras, o equipamento de segurança, as máscaras. Nós já estamos num ambiente controlado e também higienizado, por isso nós não estamos utilizando as máscaras, né? Para ficar uma fala melhor, ficar um contato melhor com você de casa, mantendo a distância de segurança e os princípios nessa área. Mas nesse momento agora, Luciano, o Foco Saúde,
principalmente agora, é fundamental que essa área esteja acessível às pessoas. O município ele tem como, os administradores do município eles têm como dar acesso às pessoas, mesmo o município, não estou falando no estado, no país. Sim. Primeiramente, Herbert, eu entendo como quando a gente trabalha na prevenção daquilo que pode acontecer, a gente tem mais êxito, né? A coisa flui melhor. Quando a gente trabalha no combate ao que já está acontecendo, a gente tem que unir forças. Isso. Esse é o caminho. Dialogar, buscar quem tem entendimento técnico para fazer a diferença. E quanto ao executivo, né, ou seja, aquele que está à frente da cidade, ele tem que ter uma coerência, tá? Ter uma visão do que o povo está vivendo. Qual que é a realidade do povo? Tá? Nesse momento o povo precisa só de produto higiênico? Não, precisa de produto higiênico, precisa de alimentação, entendeu? Precisa de um respaldo clínico. Precisa de transporte. Precisa de transporte, tá? Precisa de flexibilidade no sistema de saúde, no sistema de transporte. Precisa de um acompanhamento, principalmente os mais idosos, né, que são um grupo de risco, 60 anos. Esse tem que ter um acompanhamento muito maior. E, enfim, mais do que isso tudo é ter solidariedade. Solidariedade. É entender a dificuldade do ser humano. O que as pessoas estão passando nesse momento de perto. Eu vou estar te interrompendo agora, que o bloco já está terminando. Você que já viu que o assunto é fantástico, você está tendo uma aula aqui sobre gestão pública, você tem que acompanhar o próximo bloco. No próximo bloco e também em todas as redes sociais. Se você perdeu o comecinho desse bloco, você pode acompanhar no nosso Facebook, no nosso Instagram, também no YouTube, online, ao vivo, e pode duplicar esse programa. Deus abençoe. Até o próximo bloco. Seja abençoado em mais um bloco do nosso programa. Se você perdeu o primeiro bloco, fique ligado na TV Jet Online, youtube.com/JetSeminar ao vivo, facebook.com/TV Jet Oficial. Você pode duplicar esse programa e hoje falando com um empresário, um homem de sucesso, que já foi político, já esteve aí no âmbito municipal e principalmente uma pessoa muito humana, que está dando algumas dicas em relação a esse momento agora. Também nós temos aqui hoje o livro Ansiedade, Angústia e Medo, e esse livro aqui que foi um best-seller fantástico do pastor Jorge Linhares. O melhor nome para seu filho. Se você quer encontrar esse material, é só procurar na editora e também no nosso site. Luciano, no bloco anterior, você começou a terminar falando sobre a questão do apoio, né? Que a gente tem que dar o apoio à pessoa. Ser solidário. Solidário. O executivo ele tem que estar procurando, porque ele está vendo aquilo ali mais de perto do que o legislativo. Sim. E o legislativo é mais a fiscalização. Tá, enfim. Na questão de saúde, nós já falamos. E na questão de saneamento básico. Agora, nesse momento de pandemia, onde a higienização é fundamental, saneamento básico. Saneamento básico, ele está muito ligado à saúde, né? Por quê? Totalmente ligado. Porque as pessoas dependem de um ambiente limpo, né? De um ambiente com uma rede de esgoto tratada, entendeu? Para que para as doenças não proliferar, né? Não se espalharem. Né? Entendeu? Então hoje a gente vê um esgoto a céu aberto e isso não pode acontecer mais. Próximo de cidades centrais. Não pode acontecer mais. Você sabe por que não pode? Porque hoje nós já estamos no século XXI. Exatamente. Já não pode ter mais isso. As pessoas, o Brasil, o povo paga muito imposto. Às vezes você me vê no programa, você não sabe. Eu vim de uma origem muito humilde. Então, na casa da minha tia, o esgoto passava no fundo do terreiro. Você deve ter vivido isso. Não, a céu aberto. A gente existe isso ainda. Infelizmente, como o Luciano Costa está falando, gente, existe isso ainda na periferia da cidade e nas regiões periféricas da região metropolitana. Sim. Então, é fundamental que você entenda que aqueles que governam, aqueles que administram, aqueles que trabalham com dinheiro público, eles têm que estar voltados para essa área, né? Com certeza, mas isso aí tem um impasse porque é o seguinte, só vai entender essa dificuldade, tá? Quem viveu ela de perto.
Porque uma coisa é você ouviu falar dessa situação, nós falamos no começo do programa. Sim, outra coisa é você ter vivido isso, você ter participado, enxergado isso de doído perto. na sua pele. Não, ser produto do meio. Exatamente. Então você já sabe como que isso é difícil. Você falou de educação, sempre fala de educação, né? Sim, quando a gente conversou antes, você fala muito de educação, você é muito voltado para saúde, educação, saneamento básico. Educação. A educação de qualidade, ela pode interferir no futuro do município? O Elbert. Do Estado e até mesmo da nação? Elbert, é uma pergunta que eu já sei a resposta. O Elbert, eu tenho para te dizer o seguinte, um país, um Estado, um município que não investe em educação, tá? Ele não tem desenvolvimento. Ele para no tempo. Ele para no tempo, tá? Quando fala investimento na educação, não é investimento só em estrutura educacional, não. É um investimento na estrutura educacional e também no agente educacional. Exatamente. Ou seja, no funcionário público ter uma escola maravilhosa e um cara mal remunerado, o cara mal remunerado, despreparado. Então você tem que investir, porque para chegar em qualquer profissão nós dependemos de quem? Do professor. Isso. E se você não investir no professor, tá tudo por água abaixo. Tá tudo por água abaixo. Como empresário, qual a dica que você deixa para os empreendedores neste momento tão difícil? Você teve que se reinventar. As pessoas têm que se reinventar. Você trabalha com um ramo de joalheria e etc. Né? Outros ramos também, mas esse ramo é o principal. Então, assim, poxa, não tem ninguém indo comprar joia no shopping. O shopping não está funcionando. A pessoa tem que se reinventar. É buscar aí a tecnologia. Hoje está todo mundo aí no telefone, no WhatsApp, na rede social, no Facebook, no Instagram e divulgando os seus produtos. E aproveitando que tem uma boa parte de trabalhador, os motoboys e etc. Que não estão parados. Que não estão parados, que estão se arriscando aí para atender a população. Inclusive quero parabenizar, né, toda essa classe de profissional, né, de ser humano que está aí, os médicos, motoqueiros, cozinheiros de hospital, linha de frente, frentista, segurança, polícia militar, entendeu? Todo mundo que está à frente para que as pessoas tenham o conforto em casa, para que as pessoas possam sobreviver. Então, vai aí meus parabéns. Mas as pessoas, nesse sentido que você me disse, é se reinventar. Tem que buscar a tecnologia para poder vencer, né, essa etapa, que vai passar, né? Tá na mão de Deus, vai passar, né? Isso é uma fase que nós estamos vivendo, né? É um momento. É uma experiência nova. É uma experiência nova que veio também para nos ensinar. Exatamente. Tinha muita gente. Como forma de aprendizado. Inclusive, tinha muita gente que achava que viveria sozinho para sempre, né? Isso. Eu estava falando com as pessoas no meu dia a dia que, inclusive, agora os cofres não tem diferença. O cofre cheio ou o cofre vazio tem o mesmo valor. O rico, o pobre, é tudo igual. E agora a gente sente o que é, como faz falta um abraço, o aperto de mão. Muito entendeu? Como faz falta ir lá na casa da avó. Né? Da mamãe, do papai. Da tia, do papai, de toda a família. Então é um momento das pessoas se solidarizar uma com as outras. Eu não posso deixar de te perguntar isso, porque foi até uma coisa que você me falou antes, né, no nosso levantamento de sua vida, a questão da economia, né? Deixa essa dica para as pessoas em casa, a questão da economia nesse momento, porque os empresários vão ter que se reinventar, você já falou, usando tecnologia, mas você citou um dado legal, o negócio de reinvestimento. Na realidade, vai ser um momento, o sacrifício vai ser muito grande no setor empresarial, né? Então as pessoas os empresários vão ter que se reinventar de forma que expandir para outro lado, buscar outro meio de sobrevivência, né? Vai ser um momento das pessoas rever os conceitos. Talvez o empresário ganhava dinheiro só lá com a porta aberta. Isso. Agora ele consegue ganhar dinheiro até com a porta fechada. Isso. Porque quando ele voltar, ele vai voltar um ser humano diferente, pensando nas oportunidades. É isso que eu acho que vai acontecer. E daqui um ano, acredito 1 ano e meio, se Deus quiser, a nossa economia começa a caminhar novamente e vai dar tudo certo. Eu creio nisso. Principalmente com bons administradores, é fundamental isso, né? Sobre a nossa cidade, Vespasiano, eu não podia deixar de perguntar, porque, Reinaldo, você foi do Poder Legislativo ali, então foi presidente da Câmara 2 vezes, o povo de Vespasiano deve estar te assistindo, porque deve ter muitos seguidores naquela área. Sim, sim.
o que falta para o desenvolvimento daquela cidade? Gente, Vespasiano é uma cidade pequena que está próxima à região central, como em todos os lugares do país tem isso. Uma cidade, uma capital, com umas cidades pequenas que são cidades satélites, né, que elas servem como dormitório, às vezes como parques industriais, como áreas de lazer, que às vezes as pessoas constroem casas de campo. Aqui tem a cidade que chama Vespasiano. Vespasiano é uma área muito próxima e também tem um potencial enorme, porque é o vetor norte, a bola da vez. O que você tem a falar? O que falta para o desenvolvimento? Eu costumo dizer o seguinte, Vespasiano está no centro do desenvolvimento, está entre o aeroporto de Confins, o centro administrativo, está ligado à malha viária da MG10 com a 424, com a MG 424, que liga vários municípios ali, né? Lá dentro de Vespasiano nós temos a Cidade do Galo, tem diversas empresas lá, entendeu? Até diminuiu um pouco, porque tinha muita indústria. O que falta para Vespasiano desenvolver é diálogo, é conversar, é ter outra metodologia de administração, tá? É expandir a mente, tá? É dar oportunidade de crescimento para a cidade, tá? É isso que falta em Vespasiano. E o que nós conversamos constantemente, com as entrevistas que eu fiz anteriormente com você e com outras pessoas da área lá, técnica na administração. Não adianta só ser uma pessoa carismática. A pessoa tem que ser uma pessoa vivida que tenha técnica administrativa. Justamente. Que tenha condições de dialogar, né? Isso. Sentar e ouvir, né? Porque o empresário é que sabe o que está acontecendo lá no comércio. Isso. O povo é que sabe o que está acontecendo lá na rua. Lá no bairro dele. Então você tem que ter flexibilidade de diálogo para a cidade crescer. Entendeu? E eu gosto muito dessa situação IPTU participativo, onde a própria população vai falando onde que ela quer que coloque o dinheiro dela. Porque o dinheiro não é dela, não é da população, o imposto não foi o cidadão que pagou. E é votado, né? Votado para ver onde que vai ser o investimento. Eu gosto muito dessa situação. Agora, em tempo que as autoridades políticas são fundamentais, e mesmo porque as responsabilidades sobre o futuro e a enorme relação em relação às decisões que eles vão tomar, você acha que os políticos preparados, que a gente sempre falou desde o começo do programa, e principalmente conectados com a população, você nem sabia dessa pergunta, hein? Você praticamente falou a resposta da pergunta anterior, vão fazer toda a diferença numa possível recessão, porque vai ter uma recessão. Né? Tá tudo fechado, é uma possível recessão no futuro. Você pode dar essa resposta e falar, principalmente, deixar um recado para as pessoas que estão assistindo. Eu acho que é um momento ímpar agora, né? 2020 é um momento de escolha. Então as pessoas têm que estar com a mente voltada para aquilo que realmente vai agregar, né? de forma coerente ao município. Então está na mão do cidadão resolver o crescimento da cidade. É o cidadão que vai hoje escolher o seu representante de forma adequada. Né, buscar a pessoa capacitada, a pessoa que tem um entendimento do que realmente é a necessidade do povo. Muito bom. Gente, como a gente não pode deixar, eu vou interromper o Luciano para deixar uma passagem bíblica. A gente sempre deixa uma instrução bíblica nesse programa. Hoje, essa instrução se encontra em 1 Coríntios 1:27. Mas Deus escolheu o que para o mundo era loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. E no decorrer desse programa todo a gente falou sobre as escolhas, né? Deus ele sempre observa o íntimo do coração. Então, se você está passando hoje por um problema, espere-se nessa história do Luciano Costa. Ele é uma pessoa que veio de baixo, morou numa casa que não tinha rede de esgoto, passou dificuldades, não tinha muitas vezes o que comer e hoje é um empresário de sucesso. Isso tudo está relacionado às suas escolhas. E Deus faz essas coisas, Ele transforma as pessoas, Ele transforma as situações. Então a gente falou muito de cidades metropolitanas aqui, que Deus possa abençoar a sua cidade, que Deus possa transformar as pessoas que têm a caneta na mão para administrar esse lugar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Pode deixar um tchau para o pessoal? Eu gostaria de dizer que Deus abençoe infinitamente a vida de cada um e numa passagem bíblica, né, no momento que nós estamos passando, eu gostaria de dizer o seguinte, que quando teve a perseguição a Jó, que o diabo perseguiu a Jó, ele tentou tirar tudo de Jó, mas ele esqueceu que tudo de Jó era Deus, e Deus ele nunca conseguiu tirar. Um forte abraço, muito obrigado. Deus abençoe a todos, até o nosso próximo programa.